Dia. Hoje, sábado, 27 de junho, estamos aqui às 10 horas da manhã, no horário de Brasília, para fazer uma live especial, junto com André Cruz, para falarmos de um assunto que está em alta, extremamente importante e de alta relevância, que é ergonomia, baseada na NR17 e também na NR1, agora com os fatores de riscos psicossociais. Então, o tema da nossa live é ergonomia organizacional e a conexão com a NR1. Seja bem-vindo, Liliane, bem-vinda, Liliane, bem-vindo, Marcelo, bem-vindo, André. Já vou te convidar para poder participar aqui com a gente. Aproveitem, comentem aqui, por favor, como é que está o áudio, como está o vídeo, como está a conexão, para saber se está tudo em ordem, se precisa fazer algum ajuste antes de começarmos a nossa live. Convidando o André para participar com a gente. Thomas, seja bem-vindo. Oi, André. Bom dia, Fabi. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. E você? Ótimo. Meu áudio chega bem para você? Sim, e o meu? Ótimo, perfeito também. Tá super alinhado aqui. Que bom, a imagem também tá boa? Tá ótima, tudo perfeito. Que bom começar o sábado com você. Começou um Com, pouco antes, né? Mas que com, bom ter você logo de manhã cedo aqui dividindo esse espaço comigo. com certeza, e sempre uma alegria compartilhar conhecimento com quem domina o assunto, quem fala muito bem sobre segurança do trabalho, principalmente, sobre ergonomia, e você, essa propriedade toda, tá? Muito feliz de estar com vocês aqui nessa Que, manhã. que bom, André. Em breve estaremos juntos, né? Agosto Com está chegando. Aproveita logo no início da live e faz convite para as pessoas para poderem estar com a gente, não só em Salvador, mas também se você estiver agindo em outro lugar também já com o seu curso, pode ficar à vontade aqui no início da live. Antes mesmo de se apresentar, pode fazer os convites sobre sua agenda para as pessoas. Com certeza, Fabiane, eu estou relançando, né, Conexão com a NR1, é uma abordagem da ergonomia pelo campo organizacional. Então a gente faz esse link, hoje a gente vai ter nas nossas conversas a gente vai deixar claro como que isso se conecta na nossa conversa, né? Então a conexão das atualizações da NR1 com a ergonomia, essa conversa, né, a tratativa, como identificar e, de fato, como transformar as situações de trabalho. Então, ó, Salvador, fique de olho, dia 28, dia 29 de agosto, estarei com vocês e corram, tá? Meu curso é um curso complexo, eu tenho de plus uma consultoria por um ano, então todo e qualquer profissional tem esse suporte, então esse é um diferencial. E assim, para os valores específicos, até o dia 5 de julho agora, eu tenho um super lote promocional, né? Escalonei isso em três grandes valores, então corram, não percam a oportunidade. Um detalhe, ex-aluno ergonomia tem sempre 50% em qualquer um dos lotes, tá? Então, basta me solicitar no privado, aqueles que já me conhecem, tá? Para que a gente possa mandar o código exclusivo. E assim, E quem precisar a nível de todo o Brasil também, esse curso, ele existe em company, né? Então eu levo em qualquer local. Então a agenda primária é essa. Maringá também já estou fechando alguma coisa para novembro. eu bati o pé aqui, a mesa deu uma balançada, eu fiz uma careta, mas é porque a mesa Eita, balançou. Mas deixa eu te falar, te falar não, falar para todo mundo que está assistindo e que vai nos assistir. Se você tiver interesse também, manda um direct com o André, porque ele te coloca em um grupo que não é o grupo do curso em si, mas é um grupo de interessados, onde ele coloca todas as propostas dele, inclusive as condições de pagamento, e a partir desse grupo você já vai tendo algumas conexões com ele e com as pessoas que estão interessadas em saber os valores dos 3 lotes dele.
Então, talvez hoje você não consiga, mas daqui a pouco você consegue. E com o André, tudo é negociável. Não é que ele é facinho, não. Mas é porque ele faz questão de compartilhar o conhecimento dele. Então, eu já fiz 2 cursos do André aqui na Bahia. Vou fazer o terceiro. A Fabiana é redundante, não é redundante, porque as coisas elas se renovam. A cada dia é uma nova descoberta, a cada dia são mais coisas que a gente vem detectando e aprendendo junto com os auditores do Ministério do Trabalho também. O André é um cara que ele é muito atualizado, porque ele é muito preocupado com a questão tanto da ergonomia como um todo, quanto os fatores de psicossociais também, que sempre estiveram na ergonomia, como a gente já vem falando isso há muito tempo, só que não eram vistos e dada a relevância como era feita a questão de posicionamento mobiliário, a questão do layout, do conforto do colaborador. E agora a gente passa a ter essa perspectiva, essa visão com mais luzes, mais holofotes sobre ela também. Apesar de algumas associações, algumas empresas, né, André, terem conseguido liminares para que as multas não fossem aplicadas agora e fossem estendido o prazo, esses riscos eles não deixaram de ser fiscalizados, auditados, né, e notificados caso haja alguma incoerência, alguma infração também. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria que você se apresentasse para que todo mundo aqui pudesse te conhecer. Acho que da última live que a gente teve, do último momento que a gente teve junto aqui no canal para agora, já entraram mais de 1.500 pessoas aqui. Então, é uma grande oportunidade de você se apresentar para esse novo público também que está acompanhando a gente. Fabi, eu sou André Cruz, como todos me conhecem aí, é uma pessoa que desde 2012 já defendia a abordagem da ergonomia sobre as questões de fatores de risco psicossocial, discuti com grandes nomes da ergonomia, sempre fui polêmico em grandes embates aí em congressos, né? Muitas vezes mandado pintar livros de colorir, né? Porque essa André tá maluco, né? Falar desse tema correlacionando a ergonomia. Então, o André é apaixonado pelo assunto desde 2012. É uma pessoa que gosta de compartilhar muitos seus conhecimentos, quem sabe e dialoga comigo sempre. Sempre estou 48 horas por dia à disposição dos grandes ergonomistas do Brasil todo. Então, esse é um perfil do André. E quem me conhece, né, vai me perguntar qual a sua formação. Eu sou profissional de educação física, mas tudo começou ali na minha área quando, antes de trabalhar no ser físico, eu entender que tinha um ser psíquico, né, que tem percepções de tudo aquilo que está ao seu redor. Eu simplesmente transpus essa maneira de olhar, de encarar, para dentro da ergonomia. E aí foi onde eu me apaixonei em enxergar os fatores invisíveis do trabalho e essa questão, o fator de risco psicossocial hoje, como ele é visto, né? E assim, se você me permitir, para elucidar melhor a nossa conversa de agora, eu preciso trazer conceitos, né? Que eu acho que tudo ficou muito confuso, Fabi, e aí a gente pode aprofundar na nossa conversa. Fator de risco psicossocial. Se a gente pega o manual da NR17, que dita 2002 ali, ele já fala, né, que os fatores organizacionais são os aspectos objetivos da maneira pelo qual o trabalho é organizado, supervisionado e efetuado, como o trabalhador executa de fato. Aí, numa contextualização, os fatores psicossociais são as percepções subjetivas que o trabalhador justamente tem desses fatores organizacionais. Aí logo a gente cria a concepção, né, distante um pouquinho daquilo que os órgãos internacionais hoje colocam, que os fatores organizacionais e psicossociais, eles podem ser idênticos, né? Os fatores sociais, psicossociais, na verdade, eles acabam veiculando um valor emocional. Então, é por isso que é a percepção subjetiva. Então, como a gente tem, então, duas situações, fatores organizacionais, sendo essas características objetivas do trabalho, então é o ritmo, é a jornada, é a supervisão, é a divisão das tarefas, é a autonomia que eu tenho ou não. E o fator psicossocial justamente é a forma como esses fatores organizacionais são percebidos e vivenciados pelo trabalhador, produzindo uma resposta emocional.
tá? Perfeito. Então, isso é importante. E aí, para essa nossa conversa de hoje, eu peço uma leitura muito especial de todos, tá? Para acabar com a dúvida, acabar com a discussão, leiam, por favor, o manual da NR17. Leiam a NR17 em específico. E a provocação que você fez sobre tudo aquilo que hoje a organização, que a justiça, as liminares conquistadas aí, se a gente pega o item 17.4 da NR, que fala organização do trabalho, e a gente tenta entender o trabalhador exposto àquela situação, e se eu estou em conformidade com tudo aquilo ali, se tudo é cabível às necessidades do trabalhador, eu tenho a noção precisa que o auditor hoje ele vai atuar pela NR 17 com clareza, ele vai olhar mais os aspectos organizacionais, que até então nós éramos programados a olhar as questões físicas. Tá? A ergonomia se reduziu a olhar mobiliário, a analisar postura. Eu acho que não houve uma modernização da ergonomia, não. Eu acho que houve só uma cobrança daquilo que deveria ser praticado há muito tempo. Como eu falei, em 2012, eu já tinha esse olhar. Então é importante esse elo, e é aí que começa a conexão, né? Ergonomia com NR1. O link se dá por aí. Basta colocar a NR17, né? Primariamente, item 17.4 dela, revisem, tá? Leiam o manual da NR17. Ali é muito intrínseco, muito calculado a forma de abordagem a esses fatores. Excelente. Eu sei que a gente elaborou algumas perguntas, mas aí, baseado nesse contexto e nessa última fala sua, eu vou fazer uma pergunta que não estava no script. Sim. Que é o seguinte: a gente sabe que esse contexto já está dentro da norma há um certo tempo e que ele não tinha a relevância que ele merecia ter. Porque, como você mesmo disse agora, parafraseando uma frase sua que você acabou de dizer, a NR17, o papel do ergonomista foi reduzido a olhar mobiliário, a olhar a condição física do trabalhador dentro do posto de trabalho, né? E a condição que o trabalho oferece a ele. Mas você acha que, como isso já está, aí é uma opinião própria sua, tá? Como isso já está dentro da norma há algum tempo e nós temos inúmeros ergonomistas pelo país, também não foi uma falha dos profissionais de ergonomia, de alguma forma, não levantar a questão durante as análises preliminares ergonômicas, né, que são feitas no trabalho? Porque, assim, a gente sabe que tem a resistência do empregador. Muitas empresas, elas não são preparadas para isso, por questões culturais de pessoas que estão na liderança, muitas vezes. Outras, por muitas vezes, não têm a condição financeira para adequar um posto de trabalho. Só que quando a gente fala de riscos psicossociais, ele é muito mais fácil de trabalhar e menos custoso, porque você não precisa de investimento para trocar o mobiliário, para colocar um assento mais confortável. Perdão, para melhorar uma iluminação ou uma ventilação, climatização do local de trabalho. E sim, é uma questão muito mais cultural do trabalho da liderança e do ambiente em si, que proporciona situações que interferem ou não no psico do funcionário, do colaborador, do trabalhador, como queiram classificar. Então, eu queria ouvir a sua opinião quanto a isso, porque a gente sabe que, assim como todas as áreas, todas as profissões, nós temos bons e maus profissionais. A gente tem aqueles que elevam a nossa classe, a nossa profissão, e tem aqueles que acabam fazendo só para ganhar dinheiro e muitas vezes não fazem da forma mais correta, coerente e ética. A gente sabe que tem isso. Mas a sua opinião, você acha que se esses profissionais, alguns deles, ou boa parcela deles, tivessem colocado isso no momento das avaliações que eram feitas antigamente, a gente precisaria de uma norma, a gente precisaria que isso viesse dentro da NR1 para poder aclarar mais, levantar mais questões sobre isso? Fabiana, eu vou ser muito crítico, como eu sou conhecido. O erro processual está no próprio ergonomista, que deixou de fazer a sua lição de casa. E quando ali, na época do próprio E-Social, que já trazia indícios que isso deveria ser uma responsabilidade da ergonomia,
Eu participei de inúmeros debates, inclusive em congressos da Bergo, discuti com grandes nomes da ergonomia por duas situações, em grandes mesas, porque eles queriam colocar, como estão fazendo, e deram de bandeja para outras áreas, tá? Não vou citar as áreas, tá? Mas transferiram a responsabilidade, aquilo que já era intrínseco. A NR17 é bem claro, para mim é bem claro. Tanto é que em 2012, numa leitura do manual, eu falei, opa, esse é o caminho que eu vou seguir. Não fiz mais nada e comecei a fazer análise da atividade naquilo que dita Guihan e colaboradores, tá? Tá bem claro. E o manual foi dito nesse construto. Então, a responsabilidade, assume o ergonomista que não fizeram a lição de casa, ponto. E aí fica a brincadeira de tentar interpretar NR17, de tentar interpretar NR1, e cada um puxando aquilo que é favorável a si mesmo, esquecendo o objeto de interesse, que é a transformação do trabalho. E quando a gente fala de transformação de trabalho, nós não temos só a questão de preocupar com a saúde do trabalhador, mas quem provém o próprio trabalho é a organização, então a organização é um setor produtivo. Então um bom ergonomista, ele atua de forma equilibrada nesses dois cenários. Como eu promover um ambiente positivo, que seja salutar ao trabalhador, mas que ao mesmo tempo eu tenha condições de melhorar minha produtividade. Então, a falha processual é na maneira com que a ergonomia deixou de fazer a sua lição de casa. Ponto. Tá? Bem clássico. Então, nós temos que nos reorganizar. E talvez o desenvolvimento do próprio profissional no sentido de que, Fabiana, eu sou prova testemunhal. Eu tenho prestado uma consultoria para uma grande empresa. Eu construí todo o sistema de avaliação e dentro do protocolo não avança-se na questão tratativa dos fatores de risco psicossocial dentro da normativa, se antes eu não conversar com a gestão. E dentro de 80 empresas que eu já conversei com um grupo autogestor, empresas gigantescas, quando eu coloco a minha visão e começo a dialogar, e imagina assim, se fator de risco é uma exposição, e a empresa que tem indicadores, que tem aquele trabalhador que chega 10 minutinhos atrasado, que tem presenteísmo, turnover, né? Que tem falhas no processo, que tem acidentes, ele tem o efeito dessa exposição e o trabalhador está ali muito tempo. E onde tem efeito, a ergonomia deixou de atuar primariamente, preventivamente, que esse é o grande trabalho. E não adianta falar para mim, eles tentam se defender, nós não temos problemas. Opa, se tem efeito dos tipos que nós já conversamos, tem a exposição, tem o fator de risco psicossocial. E não, eu acho que assim, a mídia distorceu um pouquinho também. Quando a gente fala de fator de risco psicossocial, a gente só quer olhar adoecimento mental. Mas assim, antes do trabalhador adoecer mentalmente, exposto àquela tensão, Lerdort, tá? E antes de acontecer isso aí, ele manifesta, são os indicadores, são os KPIs das empresas, quer seja que impactem sobre a saúde, mas pega aquela questão que interfira sobre a produtividade. O trabalhador usa-se da estratégia, né? Por exemplo, estou um grupo cansado ali. Eles sabem, se jogar uma pedrinha na esteira, a esteira vai parar. É o único momento que eles conseguem uma brecha para descansar. Sim. Então, assim, o próprio indicador da manutenção, né? Faz importância para essa nossa análise e cruzar essas informações. Não é só análise de um mero e simples instrumento de medida. Eu tenho que confrontar a observação, a fala do trabalhador, porque o auditor vai chegar, ele vai conversar com o trabalhador, ele não vai conversar com a gestão. A gestão vai te dar a versão que está tudo bonitinho, né, que existe a norma. Mas será que o trabalhador consegue executar aquilo de fato? Então, é essa análise conjunta que a gente faz, analisando indicadores, confrontando com a ferramenta, confrontando com aquilo que eu vejo, confrontando com o meu conhecimento técnico de ergonomia, confrontando com a fala de gestores de trabalhadores. Então, esse é o cenário e esse meu posicionamento bem crítico, Fabinho. Excelente. Daria pano para manga. Sim. Tem outros vieses através dessa colocação sua, que a gente poderia abrir aqui uma discussão toda sobre Sim. isso, mas não é a linha que nós traçamos para a live de hoje. E aí eu te convido para um outro momento a gente fazer
uma live como um debate mesmo em relação ao Sim. tema, porque esse ponto principal da empresa, ela precisa ser explanada, como o viés do esclarecimento para que as empresas tenham uma linha de conduta mais assertiva daqui para frente. Elas estão buscando, mas eu ainda vejo que ainda, como você falou, é muita informação e ainda há perdido. Eu só gostaria de abrir um parênteses aqui. Não sou ergonomista, mas sou estudante do assunto, né? Você sabe que eu faço muitos cursos com você e leio bastante, sou uma pessoa muito curiosa e gosto de ir na linha do que é certo e assertivo da gente fazer. As pessoas ainda podem ter uma certa dúvida em relação à questão dessa avaliação, e o importante que eu acho que é ficar claro antes da gente começar a nossa linha de raciocínio aqui é não que tudo que a gente está falando não esteja, é bom deixar claro para o pessoal, tudo isso é o contexto. Que a ergonomia ela faz o papel de identificar. Muitas vezes, quando o fator de risco psicossocial ele é identificado, independente de qual seja, se há o dano, há o problema, já não é o ergonomista que trata, né? A ergonomia ela passa isso para o profissional especialista para poder tratar a causa, que nem é o ergonomista que passa. No caso é a organização. O ergonomista ele identifica o problema muitas vezes, conforme a ANR mesmo, ela já prezava desde o início, e aí outros profissionais, dependendo de qual seja o dano, qual seja, né, a causa, os profissionais relacionados a essa área, a essa causa, é que vão tratar o problema. Se for uma causa voltada para questões ergonômicas, o ergonomista vai tratar. Se for uma questão financeira, mais voltado para uma questão financeira, porque às vezes tem a ver com cargos e salários, com desvalorização financeira também, quando o funcionário também pode estar desmotivado em relação a isso, e isso clima pesa também dentro das empresas, porque o funcionário ele não vai trabalhar da melhor forma possível e ele já vai estar com a cabeça em outros fatores, como ele vai aumentar a renda dele. Então, são N vieses que a gente pode trabalhar e eu te convido para um próximo momento aqui, a gente abrir esse leque, porque eu acho que ainda falta, sim, André, muita informação. Seu curso dura, quando é um curso mais rápido e enxuto, um dia, 8 horas, galera. E é 8 horas cravado, às vezes 8 horas e meia, 9 horas que a gente fica em sala de aula, fora os intervalos de almoço, coffee break. Então, assim, é um conteúdo muito denso, mas para que quem quer se especializar, quem quer realmente entender o contexto, vale extremamente a pena. E às vezes o curso são divididos em 2 dias também, que é para ter mais assertividade ainda do que já tem no curso de um dia, com alguns estudos de caso, porque no de um dia a gente não tem muito tempo para estudar os estudos de caso, né, André? E aí, quando ele divide em 2 dias, ele consegue trazer alguns estudos de caso, faz os grupos de estudo, a gente debate, e é tão enriquecedor quanto o primeiro. Então, o André tem várias modalidades de curso. Ele já falou que ele atende em company, ele faz os cursos também por conta dele para formar a turma e as pessoas irem. E ele também tem a modalidade online. Só um minuto, André. Já resolveram. É porque eu estou em casa me recuperando e aí o Ótimo, pessoal está tocando aqui. faz Sim. parte. Então vamos começar aqui a nossa live dentro do nosso roteiro, do que nós elaboramos para fazer hoje. Você já pincelou um pouco no início a questão organizacional e o psicossocial, mas a gente vai entrar na pergunta. Que é, quando falamos de ergonomia, a maioria das pessoas pensa que cadeiras, mesas e postura. Como a gente falou no início, que para todo Perfeito. mundo a ergonomia ela se resumia a mobiliário, ao posto de trabalho do funcionário e como adaptar isso ao funcionário para gerar conforto. O que é ergonomia organizacional e por que ela se tornou tão importante neste momento? Vamos lá, Fabi, pegando o início da pergunta aí, a gente via que se trata de uma evolução da ergonomia, não, mas é um retrocesso, né? A gente deixou, como eu te falei, nós deixamos de fazer aquilo que era óbvio e passamos dentro de uma própria homeostase, um estado de equilíbrio do ergonomista, né? Ou do analista em qualquer instância, de olhar aquilo que era mais fácil.
né? Então, não vejo como uma evolução da ergonomia, mas uma perda de tempo, na verdade. Nós perdemos um grande espaço lá atrás, e aí emerge a ergonomia organizacional, né? Que amplia assim, um compreender como o trabalho é concebido, na verdade. O estudar a ergonomia, as questões organizacionais, não dá essa condição de perceber como o trabalho é concebido, de como ele é organizado e de como ele é gerenciado. Então, ele analisa esses fatores como uma distribuição das tarefas, da carga de trabalho, da autonomia, da comunicação, de como os processos são desenvolvidos, né? As metas, as lideranças, as jornadas, a cooperação das equipes, qual cultura organizacional. Quando a gente lança esse olhar, a gente tem a compreensão. Aí basta pegar, assim, dentro desse nosso conceito, pegar o trabalhador, inseri-lo nesse cenário, e se mal concebido, se há uma autonomia onde o trabalhador não tem, na verdade, a ausência dessa autonomia, dessa comunicação falha, né, num processo produtivo que não mede a condição humana, as variabilidades existentes no ser humano, e isso gera uma percepção muitas vezes negativa, isso impacta e gera um custo humano, né? E é assim, gerando, lembra a relação que eu falei no início também? Gerando um impacto sobre o trabalhador, eu gero uma perda produtiva na natureza, né? Então, hoje se ganha um protagonismo das questões organizacionais, né? Porque as organizações percebem que muitos dos problemas da saúde e produtividade e segurança não têm origem somente nessas questões físicas, né? Elas extrapolam esse conceito e, assim, eu costumo falar, se as questões físicas somente dessem conta, quando nós medimos isso com critérios dentro da situação de trabalho, melhoramos repetitividade, nós teríamos um cenário hoje que não teríamos mais adoecimento. Tem os seus métodos N's aí, colocado pelas ISOs, né, que o pessoal protocola dentro das empresas. Para mim era aquele cenário, melhorei a qualidade de vida do trabalhador, melhorei pelas questões físicas, né, pela mudança do mobiliário, mas eu tenho a certeza, se eu der o melhor mobiliário, o melhor equipamento para você, mas te colocar sobre a liderança de uma pessoa que te cobra excessivamente, você perde, né? Até De Jure fala do efeito Cinderela. Tem data de vencimento essa percepção positiva. E o trabalho assume essa característica negativa por aquilo que é dominante, é a chefia, é a liderança. Ou então uma meta que eu trabalho, nunca bato meta. Então isso me traz essa percepção, e aí sim, o olhar sobre detalhes da organização do trabalho. Então a ergonomia se preza a antever esse processo, e como eu te falei, a NR17 no seu item 17.4 já dita esse olhar que tem que ser, no mínimo, as condições olhadas. Mas, contrário, nós não fazíamos nem o mínimo na nossa análise. Então, foi uma lacuna deixada pelo próprio ergonomista, que forçou o Ministério Público, né, os órgãos devidos aí, a criar a NR1 no intuito de falar assim, olha isso, pelo amor de Deus, faça ergonomia, mas a minha regra é, façam ergonomia. Então, assim, entre outras palavras, a pergunta deixou de ser como o trabalho se adapta como o trabalhador se adapta ao trabalho, para ser como o trabalho pode ser projetado para favorecer a saúde e a produtividade e sustentabilidade do próprio trabalho, da própria organização. Fabinho, essa é a minha resposta para essa pergunta. E assim, não adianta a gente ampliar esse olhar, mas assim, é olhar a organização como um processo concebido, organizado e gerenciado, né? E os fatores que aí existem, a gente vai olhar muito a questão do conteúdo do trabalho, então são as características da atividade e a questão do contexto também, que fala como esses aspectos de liderança, de cultura, né, de valoração, né, de como o trabalho te dá perspectiva de evolução ou não.
Então, isso traz uma percepção trabalhadora, é isso que a gente volta a olhar esses aspectos dentro da organização do trabalho, a gente consegue dar cabo através da ergonomia. Mas, assim, sempre na escuta do trabalhador, faça essa exposição. Preciso de instrumento para medir isso? Posso utilizar, mas uma simples análise, entendendo como o trabalho é prescrito, tá? Como o trabalhador executa, se ele atinge as metas ou não. E outra, quando a gente fala o trabalhador exposto a essas condições, eu não dou um peso para quem não é capaz de carregá-lo, né? Muitas vezes ocorre isso, onde eu coloco o trabalhador exposto a uma situação e ele não está em condição de atender aquela demanda. Sim. É aí que vem a sobrecarga do trabalho. Entendi. Então, o olhar da ergonomia, ele passa a ser mágico sobre a organização do trabalho. É isso que a ergonomia passa a analisar. E eu não consigo enxergar isso analisando o posto de trabalho, tá, Fabi? Nosso grande erro, e talvez assim, a EP, se não houver um trabalho de enxergar o macro antes de ir para uma análise do posto, eu não vou enxergar o problema de novo. Eu vou conseguir enxergar só o mobiliário, aquilo que é invisível. Se eu não tiver previamente essas informações, eu fico com um olhar restrito, tá? Então é essa grande construção que a gente tem que fazer a partir de agora, partindo de uma análise da ergonomia organizacional, de enxergar a macroanálise ergonômica, né, como um eixo de começo. Se eu vim diretamente numa avaliação ergonômica preliminar, a AEP, eu vou olhar posto de trabalho, eu não consigo enxergar isso que eu estou querendo colocar para vocês. Eu não consigo nem chegar a conclusões. Aí eu sou obrigado a me basear no checklist e confiar numa ferramenta. E como você bem sabe, eu posso utilizar uma ferramenta para enxergar uma coisa. Eu vou fazer uma analogia, né? Um médico que faz um exame clínico, te constata uma lesão de tecido mole, aí ele pede um raio-x. O raio-x não vai pegar nada. Não vai pegar nada, era ressonância. E não adianta nessa discussão hoje até das ações públicas que entraram aí para derrubar isso aí, pedindo uma ferramenta específica, não existe. Cada realidade de trabalho requer uma ferramenta para enxergar aquilo que ele está exposto ali. Então, eu, ergonomista, sou o especialista e vou falar assim, para isso aqui eu preciso avaliar a carga mental de trabalho, é essa ferramenta. Eu percebi que tem burnout, eu utilizo uma dada ferramenta para comprovar se ele está exposto àquilo ali, né? Não adianta determinar um modelo, um padrão, não vou enxergar os problemas, vou falsear ou mascarar aquilo que pré-existe. O Laércio colocou aqui no comentário que a ergonomia é uma visão holística. Na minha percepção, ela é mais do que holística, ela é sistêmica. Se eu não olhar todas as partes dentro desse processo, eu deixo do holístico, porque para mim o holístico já é algo muito ali acima, que vai além do que eu consigo ver. É o holístico. E o sistêmico é aquilo que está embaixo dos meus olhos, mas eu não quero enxergar. É totalmente diferente, para mim, Fabiana. Então, assim, se eu não consigo ter uma visão sistêmica do meu processo e entender realmente todos os processos que são feitos ali e o que acontece em relação ao funcionário que hoje eu tenho, eu não vou conseguir ter uma condição saudável. Por quê? Porque você mesmo falou aí sobre metas, você mesmo falou aí sobre as pressões, você mesmo falou sobre a toxicidade da liderança. E a gente vê que isso acontece em muitas empresas. E como você acabou de colocar, a questão de várias ferramentas que nós temos hoje. Nós temos, eu digo que eu tenho também, apesar de ser ergonomista, porque eu fiz seus cursos e eu tenho acesso a elas. Que nós temos hoje aí para poder comprovar alguma coisa, mais do que isso seria um fator tão simples que é ouvir o funcionário. Você falou uma frase agora há pouco que é sobre o trabalho prescrito e o trabalho executado, que é o prescrito versus o real. Muitas vezes o trabalho que é prescrito ele é feito dentro de uma sala por uma pessoa que nem sequer foi no posto de trabalho entender como ele funciona. Qual é o tipo de mobiliário, qual é o tipo de equipamento, qual é o tipo de ferramenta que o trabalhador tem tem disponível a ele ali para poder executar a atividade dele. Então, eu suponho algo. E quando eu estou ali e eu vejo, eu observo, e às vezes, se eu puder e não representar um risco para mim, eu executo a atividade, eu posso entender de uma forma mais assertiva e
prescrever o trabalho como na realidade ele é executado. Então, a gente precisa melhorar isso de uma forma sistêmica. Todas as áreas elas precisam estar intercaladas dentro de um processo que é a execução do trabalho que eu preciso entregar. Então, por isso que, na minha opinião, ela é mais do que holística. O holístico, a gente tem que entender sobre o psico das pessoas, a gente tem que observar, a gente tem que ir num nível maior, mas a gente precisa olhar o que a gente tem também. Porque é muito fácil eu jogar em outro patamar, sendo que eu estou vendando meus olhos nesse momento e não estou querendo ver o que está abaixo do meu nariz. Porque só de ouvir o cara que está executando, eu já vou ter muita informação coletada para poder transformar a realidade dele, se eu quiser. O Ô, problema está aí. Fabi, A diferença entre você conhecer e você querer. ô, Fabi, eu vou trocar a palavra sistêmica, tá? Que você usa muito bem, por uma abordagem integrada, tá? Ok, ok. Se dentro da ergonomia eu chego e vou olhar só as questões físicas isoladamente, e se eu vou olhar as questões cognitivas e só olhar as questões organizacionais, que é a tríade da ergonomia aí, e numa análise, né? Eu tenho que fazer uma abordagem assim, ó, colocando nesse aspecto o trabalhador. Quando eu coloco ele na centralidade, aí sim é trazer as percepções do trabalhador de forma integrada sobre isso. Imagina você aí na sala de aula, exposto aqui imobiliário, com qual nível de conhecimento, com qual nível de informação que você está tendo, né? Se é um conhecimento que você tem ou não, né? Então, todo informacional, como que isso foi elaborado, quais as condições, qual é o tempo que a organização de trabalho deu, qual que é a sua percepção? Se você é bem programada, bem conhecedora, bem organizada, um tempo suficiente para que você dê as respostas. Por exemplo, se nessa resposta você me coloca como organização, trabalho, André, em 30 segundos me dê essa resposta, já me gera toda uma sobrecarga. E a organização, quem está fazendo isso? Qual é a condição? A gente não estimou um time para... Olha como a organização é importante, né? Ela me deixou livre para a gente explanar sobre o tema, não colocou 1 minuto, não colocou 30 segundos, né? Então, todo esse cenário me faz essa abordagem. Aí a questão holística ou sistêmica também, a gente pode pegar por olhares da ergonomia. Eu derivo de uma abordagem francesa, tá? Uma linha francesa de pensamento, que ela trata como uma abordagem holística porque ela envolve o fator humano, né, nesse cerne, e traz as suas percepções. Então, o dito holístico é pela linguagem francofônica. Já numa linha americana, ele vai entender mais como processos, como essa linguagem que você utilizou. Mas o segredo é a abordagem integrada pela ergonomia, ponto. E não de forma isolada. Só para quebrar o gelo, nada contra os americanos, mas eu prefiro a França, então eu vou estudar para virar holística, então, porque eu prefiro a França. Vamos lá, nossa segunda pergunta. De que forma a organização do trabalho pode contribuir para o adoecimento físico e emocional dos trabalhadores, mesmo quando riscos físicos, né, estão aparentemente controlados? Ponto, Fabi. Eu acho que aí mora uma das maiores mudanças de paradigma que nós temos hoje, né? Vamos lá, uma empresa ela pode possuir excelentes cadeiras, excelentes mobiliários, né? Um ambiente climatizado, mas ainda a hora que você vai... Lembra daqueles indicadores que eu falei no início? A hora que você vai lá, como que você justifica os afastamentos, a ansiedade, o estresse e os distúrbios musculoesqueléticos? Aí que entra a nossa visão, né? Isso acontece porque o organismo humano, ele não responde somente às exigências físicas, né? Mas também às questões das exigências cognitivas, né? Dos seus emocionais, do lado organizacional, que a gente bem falou assim, que isso implica num reflexo de sobrecarga ou não sobre o trabalhador. Metas incompatíveis com aquilo que eu dei. Eu não te dei treinamento, não te dei uma ferramenta ágil, você não bate o seu resultado, né? Te dou trabalho além da sua capacidade. Estou aqui numa live, num trabalho cognitivo, e toda hora o cachorro late,
bate a porta, liga o micro-ondas, tá? Assim como houve a interrupção no seu trabalho. Isso, se o trabalhador exposto permanentemente, pode gerar uma percepção de desagrado, né? E que gera um desconforto. Eu não ter autonomia, só as chamadas indesejáveis de números, né? Que acontece aqui, as interrupções vão acontecendo no nosso trabalho. Conflito de papéis de contrato, né? Nós, ergonomistas, muitas vezes, quando você vê a empresa lá contratando ergonomistas ou quem trabalha na saúde e segurança agora para atender uma questão de ergonomia, que até então não era um papel de vocês. Eu começo e não te contratei como para trabalhar com segurança do trabalho, não necessariamente com ergonomia. Aí agora você se vê obrigada a entrar no mérito da questão de ergonomia, conflito de papéis. Será que você estava preparada? Isso não te gera medo, não te gera insegurança? Eu vi ergonomistas sofrendo com isso, tá? Que não estavam preparados e angustiados, deprimidos, tá? E beirando o burnout por ter que tratar uma coisa que desconhece, né? E abre parênteses, é uma coisa que já estava na NR17. Já estava. Então, mas assim, eu me deparo com colegas de trabalho adoecidos em função disso aí. Aí vem a pressão temporal, ó, o prazo restrito, eles começam a adoecer. Jornadas prolongadas, ausência de reconhecimento, trabalho e não sou reconhecido. Tudo isso pode gerar uma sobrecarga. Então, essa sobrecarga simplesmente aumenta o nível de tensão fisiológica, altera os padrões de recuperação, favorece uma fadiga, reduz a atenção do trabalhador, eleva a potencialidade do erro humano, né, de acidentes, e aí também contribui, é por isso que eu te falei, se atentem, não é o adoecimento mental, ele talvez seja a ponta do iceberg, tá? Mas abaixo dele ali tem uma série de situações que acabam comprometendo de alguma maneira, tá? Então, muitas vezes, aquela dor no ombro, aquela dor na coluna, não nasce do movimento repetitivo, mas do contexto dessa exposição organizacional, né? Eu costumo brincar e falar muito nos meus cursos, tem um barzinho lá em Belo Horizonte, que você vai, boa música, boa gastronomia, boa conversa, ao lado de pessoas legais, você senta no caixotinho de madeira no chão, tá? Você pode passar o final de semana ali, você não vai reclamar, mas na segunda-feira, a hora que eu te dou uma cadeira, faço uma demanda, uma pressão, uma chefia exigente, você vai reclamar, né? Então, isso acho que atende a sua pergunta, tá? Nessas exemplificações. Com certeza. Com a inclusão dos riscos psicossociais na NR1, quais são os principais pontos de atenção que as empresas precisam observar na prática? Vamos lá, Fabi. O primeiro ponto é justamente, né, compreender que não basta a gente aplicar questionários. Lembra que eu falei questionário, e mesmo assim, nu e cru, o questionário vai trazer problema para o ergonomista, vai trazer problema para quem for o técnico que aplicar isso, e vai levar para a questão da organização problema. E assim, muitas vezes o nosso trabalho é depreciado, é mal concebido, é mal visto. Só um minutinho. Você viu a aula de ergonomia aqui, tá? Eu estou num processo cognitivo, vieram gentilmente tentar me trazer água aqui. Eu sempre te passo Sim. Quebra, né? Então, eu costumo até fugindo um pouquinho da resposta, né? Se eu tenho ali, apontou no questionário que eu tenho uma alta demanda cognitiva e olho do outro lado que tem falha no processo, né? Que aí eu entrego um produto aqui, que o produto final é entregar uma boa live. Quando isso acontece, tem o efeito da exposição. Que eu estou num trabalho que tem eu estou ligado na sua fala, estou ligado naquilo que eu preparei para conversar com vocês. E aí um fator externo, uma interrupção, uma quebra no processo de informação, quebra uma linha. Olha como a ergonomia está em tudo, né? Essa regra. Então eu estou utilizando de um questionário
E para que me vale o questionário? Primeiramente, assim, se você acertou no questionário que você utilizou. Sim. Eu fiz uma análise numa empresa, Fabiana, até vou exemplificar. Eu fiz como teste. Primeiramente, eu fiz aquilo que eu faço dentro da abordagem francofônica, tá? Da abordagem francesa e mapeando aquilo que Guihan e colaboradores falam, aquele modelo. Eu consegui já detectar os 3 grandes problemas da empresa, que era assédio, uma sobrecarga cognitiva dos trabalhadores, de fato, uma alta carga mental, e a outra questão é uma má distribuição organizacional. Aí eu peguei um questionário, não vou citar o questionário específico aqui, que eu sabia que ele não investigava, mas é um questionário que muitos auditores, que o pessoal está vendo live aí, fala assim, utiliza isso. A hora que eu pego a análise desse resultado, apliquei em todos, 100% dos meus trabalhadores, tudo verdinho, tudo bonitinho. Mas eu sabia, eu usei o raio-x para ver uma lesão de tecido mole. Aí eu falei, vou aplicar um outro questionário numa versão longa. Dito e feito. Ele conseguiu enxergar os 3 grandes problemas que eu vi e me validou os meus achados, simplesmente. Tá? Então começa por aí essa questão. Então, não basta a gente simplesmente usar questionários para atender uma exigência legal. Aí o que a gente precisa fazer? Identificar esses fatores. Então, o questionário pode ser um caminho? Pode. Só ele não, pode ser de forma qualitativa, como eu fiz no início. Compreender a palavrinha que você utilizou, né? Compreender o trabalho real, né? E outra, não adianta analisar o caixa de supermercado no dia 20, tá, pessoal? Eu tenho que ir quando o problema ocorre. No seu setor, não adianta eu ir no melhor dia, não. Eu preciso num dia onde a movimentação ali que eu vou dinamitar, não sei o que, seu trabalho é meio nas cavernas, né, Fabi, meio de risco, né? Eu tenho que pegar no dia que você vai operar com risco. Não adianta ir a hora que todo mundo está de perna pro ar, de alguma maneira, né? Ou que está chegando de um recesso, de uma folga. Isso. Então, assim, eu tenho que observar a atividade, tenho que pegar o momento mágico, eu tenho que ouvir os trabalhadores. Porque o auditor vai chegar e vai perguntar para quem? Não vai perguntar para a chefia, vai perguntar para o trabalhador. Né? Eu tenho que entender também qual a visão que é a liderança, que muitas vezes a pressão vem lá de cima, o líder interpreta uma coisa, ele pega o chicote, ele vai bater em quem está lá embaixo. Né? Preciso aprender também olhar o que é crítico. Não adianta eu pegar o setor mais tranquilo. Eu já estudei, lembra um trabalho que antecede? Estudar assim, a organização, ver os indicadores. Por que eu vou analisar um setor que não tem problema, que não tem turnover, que não tem acidente, né? Dentro de um caráter prioritário. Então, é saber, assim, por onde eu vou começar o trabalho. Preciso documentar? Preciso, mas por onde eu vou começar? Né? Acompanhar esses indicadores e ainda revisar, é o grande segredo, é revisar continuadamente, tanto é que inserir no processo de melhoria contínua, por isso é um programa de gestão. Né? Outro aspecto importante que eu gostaria de estar falando é evitar a medicalização do problema. Quem não é tendencioso, mesmo ergonomista, muitas vezes eu me deparo, e a própria organização, é problema do trabalhador. Ele está trazendo problemas lá de fora. A hora que eu analiso esse trabalhador e começo a conversar com ele, eu observo, imagina assim, período de safra. Nasce o meu filho, recém-nascido. Eu saio todo dia muito cedo. À tarde, todo dia eu faço hora extra. Eu saio de casa, minha esposa está ali cansada, cuidando de criança, meu filho muitas vezes dormindo, eu chego, meu filho já dormindo. Daqui terminou a safra, eu chego, eu não vi a minha criança aprender a andar, aprender a falar, perdi esse momento. E chego lá, constante conflito com a esposa. Eu acabo me submetendo ao trabalho, às horas extras, com mais satisfação do que estar no lar. E começa as DRs. Né? Quem provocou tudo isso aí? É o trabalhador que está trazendo o problema lá de fora? Ou são as horas extras que eu analisei, enxerguei? São as safras recorrentes, tá? Que provocou isso? Então, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Esse é o grande questionamento.
Tudo bem? Então fica isso assim. Então nem todo sofrimento, de certa forma, tem origem no indivíduo. Muitas vezes ele está relacionado ao desempenho no trabalho, a esses processos de gestão, às condições organizacionais. Então a NR1 não pede avaliação das pessoas e também, assim, discorrendo aquilo que a própria mídia colocou, que a gente tem que avaliar pessoas, né, para se apropriar de uma outra área. Isso aí é um campo de estudo da psicologia. Mas cabe, nesse momento, a gente se atentar àquilo e os riscos que estão presentes na organização do trabalho. Então, eu tenho que me atentar àquilo que está no ambiente. E eu faço uma outra analogia. O ambiente de trabalho, nesse sentido, eu tenho que observar que ele tem que ser a porta de abrir e fechar, onde passa todo mundo. Se eu coloco uma porta giratória como a do banco, a pessoa com marca-passo, a pessoa com limitação motora, tá? com acessório metálico, com cadeira de rodas, né? A pessoa com mobilidade severa não vai conseguir acessar ali. Mas meu ambiente de trabalho tem que estar programado, e eu pergunto em toda palestra, eu já fiz agora recentemente, nesse bom de NR1 aí, trabalhei com 80 gestores. Quando eu faço a pergunta para os gestores, qual de vocês na sala não tem problema? Todo mundo tem problema fora do trabalho. Então, o ambiente de trabalho não pode ser o gatilho para nada. Então, se eu tenho uma liderança programada, com uma escuta ativa, se eu tenho um gestor programado para entender, chegou um trabalhador hoje, nossa, o João não está bem. João, tá tudo bem? Não, não está. Será que ele tem autonomia para bater no ombro do João? João, vai para casa, resolve, não vou descontar teu dia. E a equipe está bem organizada e ela dá conta do serviço. Mas agora, se o João era a única pessoa capaz de executar aquela tarefa, ele vai trabalhar doente, preocupado com a esposa, preocupado com o filho, preocupado com a mãe, numa atividade que requer muita atenção. O que vai acontecer? Das duas, uma, um acidente ou não vai entregar a produção do dia. Não vai entregar a produção do dia. Aí, por isso que eu tenho que olhar primariamente a organização, não é só medir o momento, o posto de trabalho. Se eu não vou para análise, que aí é a grande sacada, com essas informações, tá? Eu não tenho isso. Eu não tenho essa leitura. E nem consigo fazer a leitura se eu escolhi um dado questionário. Então, são as armadilhas existentes aí nesse processo, né? E essa é a diferença fundamental nessa abordagem, tá, Fabi? Eu, sem questionário nenhum, sempre falo para o time e para a liderança onde eu estou, principalmente pelo risco da atividade que a gente faz, que essa parte do cognitivo, do bem-estar, do funcionário e tudo, ele tem que estar 100% todos os dias. Porque um erro com explosivo, ele é fatal, ele não dá segunda chance. Se ele der segunda chance, ele vai te deixar na cama, inválido. E olhe lá, mas de todos os acidentes que já aconteceram com explosivos, 1 ou 2% só deram uma segunda chance para alguém com invalidez permanente. Então, assim, ninguém passa ileso. E aí, é um ritmo operacional muito intenso. Algumas unidades, alguns clientes e alguns outros externos, né, ambientes externos, ele já tem uma rotatividade, ele já tem um esquema de revezamento de turma, já coloca turnos para justamente diluir essa carga de trabalho por mais pessoas, para que se torne um trabalho que ele é contínuo, mas ele não fique sobrecarregado para ninguém, entendeu? Mas é um diálogo que, mesmo sem questionário, foi feito todo o levantamento na empresa, foi feito tudo certo, o pessoal que acompanha da gestão. Mas eu, como técnica operacional de base, eu tenho nos DDS e nas conversas com a liderança, só eu e a liderança, esse cuidado de estar falando isso o tempo todo. E aí, quando acontece algum evento, quando acontece o que a gente chama de HPI, né, um High Potential Incident, eu sempre chamo a liderança e falo, e aí, qual foi o fator organizacional que contribuiu para que o evento acontecesse? Porque ainda é muito fácil você virar e falar assim, o erro é humano, foi erro operacional. Não, aonde nós falhamos como organização, entendeu?
Então, a gente precisa olhar isso como um todo, porque muitas vezes é o que você disse. O único funcionário que sabia fazer tal atividade não está bem no dia. O que vai Pronto. acontecer? Ou você não produz o que você tem que produzir, você não entrega a meta, ou um acidente pode vir a acontecer. Então, a gente Ocorre por isso. tem que estar muito atento mesmo, André. Eu converso muito com o time o tempo todo para que eles possam ter isso, porque vamos entrar na próxima pergunta, mas a liderança ainda é um É ponto alvo. sensível para a Muito. gente poder trabalhar nessa questão dos riscos, não só psicossociais, mas como todos os outros fatores de risco. Porque muitas vezes nós precisamos que a liderança engaje, nós precisamos que a liderança seja o exemplo, e nós precisamos que a liderança dê o aval para que a gente possa realizar as mudanças que precisam acontecer. E aí nós vamos para a próxima pergunta. Mas antes eu queria dar bom dia e sejam bem-vindas, Cris, Ale, Ana. É um prazer ter vocês aqui, como todo mundo que está aqui na live, todo mundo que já passou, todo mundo que vai assistir. Não deixem de comentar, não deixem de convidar mais pessoas. A gente ainda tem um tempinho de live para poder estar aqui com o André. Ainda temos algumas perguntas. Enviem para mais convidados, convidem pessoas para estar aqui. Depois da live gravada, por favor, compartilhem também, porque conhecimento bom nunca é demais a gente ter. E aí, falando sobre o papel da liderança, qual o papel da liderança na construção de ambientes de trabalho mais saudáveis e como a ergonomia organizacional pode apoiar nesse processo? Boa pergunta, Fabi. Vamos lá. As lideranças, na minha maneira de ver, elas assumem uma condição de principal determinante da qualidade do ambiente de trabalho, né? Então, a gestão, se a gente parar para fazer uma análise, ela influencia diretamente os aspectos como comunicação, como a distribuição das demandas, como definição das prioridades, da autonomia, do feedback, do reconhecimento e do apoio da própria equipe, né? Então, quando uma liderança possui competências, é por isso que eu costumo falar assim, eu pego as empresas na média e onde a ponta dentro das avaliações que eu faço uma criticidade nessa questão de como a liderança apoia ou não os seus trabalhadores, eu observo ali aquela empresa de 20 anos, é o trabalhador que há 20 anos está na empresa, nunca faltou, bom funcionário, mas o quanto ele tinha de habilidade para trabalhar a gestão de pessoas. Ele não foi capacitado, ele não era um líder inato, era um bom trabalhador. E isso traz reflexos. Então, nessas conversas com a gestão, fica claro, simplesmente reforça aquilo que a gente estuda, aquilo que se mede e aquilo que acontece. E aí elas começam, nossa, eu preciso investir no desenvolver competências desses profissionais, ou então escolher pessoas que têm habilidades de gerir pessoas, né? E aí a gente entra até num tema mais contemporâneo que amedronta todo e qualquer pessoa de RH, hoje a geração Z. O líder hoje também é a preocupação das empresas, já tem orientado nesse sentido. Não adianta eu pegar um grupo de 10 pessoas e dar uma única ordem para que os 10 entendam essa mesma ordem e executem com perfeição. Eu, líder hoje, para essa geração que emerge no mercado, ele tem que ter habilidade para conversar, ligar um canalzinho de comunicação para conversar com o elemento 1, 2, 3, em linguagem diferente, para obter o máximo de cada. Tá? Não adianta eu ter 11 num selecionado de futebol e simplesmente joga em futebol. Não, eu tenho que saber conversar com cada um e tirar a habilidade técnica de cada um dentro daquilo que ele sabe fazer melhor. Então, hoje o líder tem que ser essa pessoa, né? Então, quando essa liderança possui essas competências para gerir de forma saudável, ela reduz os conflitos, melhora o clima da organização e fortalece a confiança. Eu acho que está aí o grande eixo, né? Uma gestão mais humanizada. É esse papel que eu gostaria que a gente trouxesse. Então, a ergonomia organizacional, ela oferece ferramentas para que a gente possa apoiar esse processo, né? Porque ela ajuda o gestor a compreender como as decisões organizacionais impactam no trabalho real. Ela fortalece informações objetivas para redesenhar os processos, para equilibrar essas cargas,
para harmonizar a comunicação, para melhorar os fluxos, né? E construir sistemas mais resilientes. Então, assim, cuidar da saúde ocupacional, Fabi, deixou de ser uma responsabilidade exclusiva do SESMIT, né? Passa a ser uma abordagem da ergonomia, passa a ser uma abordagem onde ele tem que mostrar que trazer competências para a gestão, eu acho que está na base daquilo que tem que ser construído hoje. Tanto é que nas minhas conversas com a alta gestão, mudar esse comportamento, essa visão e atuação da gestão é a grande sacada, tá? Então, pessoas certas no local certo. Não é mandar líder nenhum embora. Eu sei que eu coloquei aquele líder naquela condição por ser um trabalhador com expertise, ser dedicado, talvez não para o processo de gestão, mas talvez ser o supervisor que conhece de trás para frente o processo, que sabe quando tem a dúvida como dar o suporte, mas jamais para liderar as pessoas. Então, ou então investir em desenvolver essas habilidades. Pode ser que aconteça a melhoria. Eu já vi muito, muito mesmo. Excelentes profissionais de base, excelentes profissionais de nível técnico serem promovidos à liderança e exercerem um péssimo papel, muitas vezes serem desligados até por denúncias da equipe, por conta de justamente assédios em diversos níveis, né, em diversas formas, porque, na verdade, eu acho que a empresa falhou na preparação dessas pessoas para uma liderança. Uhum. Tem pessoas que têm hard skills maravilhosos e estão ali entregando o resultado que a empresa contratou ele para entregar, mas não tem o soft skill necessário para ser um líder, para ser um gestor de equipe, para trabalhar interagindo com pessoas no nível de cima para baixo, para delegar, né, de uma forma assertiva. E isso eu já presenciei durante esses anos de carreira inúmeras vezes. De acontecer até comigo mesma, de eu mal chegar numa empresa e eu já ser destratada e assediada no primeiro dia de trabalho e eu ter que me impor de alguma forma para passar a ser respeitada. Eu, Fabiana, nunca pedi a cabeça de ninguém, só precisei fazer uma denúncia que foi contra uma pessoa de um cliente que passou e eu precisei abrir o canal de denúncia com o cliente, com a empresa que eu trabalhava, mas eu nunca pedi a demissão de ninguém, só que eu posso te dizer que todas as pessoas que um dia me fizeram mal não ficaram para contar a história. Não por mim, mas é porque se fizeram comigo, fizeram com outras pessoas, e as outras pessoas, eu não vou dizer que é uma questão de coragem, mas cada um tem o seu porquê, né? Tem o seu motivo e tem a forma com que acha que deve agir. E eu só sei que foi melhor para todo mundo quando essas pessoas saíram. Mas eu sinto muito porque elas eram excelentes na base operacional e na base técnica que elas exerciam, porque elas entregavam um resultado que trazia diferença para a empresa. Só que aí a gente pergunta, né? A que custo? Como eram também que eles faziam a parte deles nesse processo? Porque quando subiram com esse know-how, subiram com essa máscara deles, com essa roupa que eles tinham. Então, assim, fica essa reflexão para que as pessoas entendam que nem sempre o excelente profissional de outro nível vai conseguir chegar no nível de liderança, de gestão, entregando resultados bons se eles não for preparado. Tem gente que sim, quando você prepara é excelente, vira um ótimo gestor, mas tem pessoas que não vão conseguir entregar esse resultado. E aí a gente vai para uma pergunta checkmate e depois uma última pergunta. Sim. Que é, se você pudesse deixar uma orientação, uma única orientação, só uma, aquela que é mais primordial nesse momento, para os profissionais de segurança e saúde no trabalho, recursos humanos e gestores que estão iniciando a jornada de adequação ainda na NR1. A gente sabe que ela já está em implementação já tem um tempo. O que ficou em aberto para posterior foi a vigência dela de fiscalização, mas ainda assim a gente vê que tem algumas empresas que ainda não se adequaram e estão no caminho, buscando essa adequação. Então, para essas empresas, qual seria o primeiro passo? Uma única dica de um primeiro passo
para que elas pudessem ter uma adequação assertiva desde o início? Eu vou dar um primeiro passo, depois vou pedir permissão para concluir, tá? O primeiro passo é deixar de simplesmente preencher documentos para atender a normativa. Ponto. O pessoal está simplesmente preocupado em ter um papel para atender a norma. Nós temos que deixar de olhar isso aí e passar, a partir de agora, analisar dentro da nossa organização o que ela está produzindo de risco para as pessoas e o próprio negócio. Ponto. Tá? Vou repetir. Deixamos de parar de preencher documento e atender simplesmente as questões normativas e passar a olhar para os fatores da nossa organização, se elas estão produzindo risco para as pessoas e para o próprio negócio. Ponto. Né? Depois disso, Fabi, é fundamental construir um diagnóstico consistente, aí sim, utilizando métodos científicos, envolvendo diversas áreas. Não adianta olhar só com minha particularidade ou meu setor. Lembra dos indicadores? Quem sabe no RH o comportamento dos trabalhadores, na produção, o ritmo, né, as falhas, os acidentes, né? Eu tenho que conversar com todo e qualquer setor, né? Não existe processo nenhum sem essa integração de informações, de integração de setores. A NR1 traz um modelo ali, uma linha, ó, gente, converse com outros setores, não acha só da sua área, pela sua lente, não. Traga todo mundo e traga um olhar comum, né? Então, não existe gestão sem um bom diagnóstico. A adequação à NR1 ela deve ser vista como uma oportunidade, e essa é uma fala que talvez assim, ó, seja um pulo do gato aqui, Fabi, para que todas as pessoas que se assistem aqui, quando eu começo a conversar com o grupo gestor sobre os resultados que eu trouxe ali de uma maneira globalizada, eu começo a falar assim, gestores, vocês conseguem estar no campo operacional, no chão de fábrica, 24 horas? Então, a gente percebe que existe um distanciamento, o gestor não sabe o que está acontecendo aqui, no chão de fábrica. Então, utilize-se desse instrumento, além de um documento meramente para atendimento às normas, como agora um instrumento importantíssimo para a gestão. E eles, 80 empresas já trabalhadas, aderiram a essa nova cultura e assim, ó, começaram a trazer um sorriso para essa norma NR1, para a forma com que nós trouxemos os riscos sociais. E você falou uma frase no início, que muitas vezes eu consigo, com zero de investimento, provocar melhoria e torná-la efetiva. E a solução está dentro da própria empresa, já está no próprio organograma, já está na própria estrutura, simplesmente é reorganizar os processos. Então, a minha fala, a minha compreensão é muito mais do que isso. Então, a gente, talvez se nós criarmos esse olhar a partir de agora, o profissional de SST, os setores de RH, os gestores, né, estarão à frente de alguma maneira, né? Mas precisa essa mudança de olhar, tá bom? Não enxergar como um mero documento, mas olhar aquilo que de fato é risco, enxergar além daquilo que pode ser prejudicial à saúde, mas que pode fortalecer o processo produtivo. Todo gestor, você convence o gestor, e de fato, ele começa a olhar a situação, ele vê a perda produtiva, ele vê os indicadores, o quanto custa, faz a pergunta, o quanto custa, ele fala, nossa, olha o quanto é importante eu tratar isso. E ora, é tão simples. E na conversa com o trabalhador, né, ele começa a se aproximar e conversar com o trabalhador sabe, ó, o senhor está me vendo, o trabalho está prescrito, mas quando acontece o problema, a gente faz isso. É ali que eu deixo de usar o meu EPI, porque se eu usar o EPI, eu não consigo atender a meta que eu coloquei como objetivo de organização, então eu crio esse atalho, porque ali eu consigo entregar aquilo que eu tenho que fazer no dia.
Se eu for lá em cima pegar o EPI, eu não consigo atender a minha meta, vou ter que fazer hora extra, vou chegar cansado, né? Então, mas é nesse percurso que pode acontecer o acidente também. Perfeito. Combinado? E aí tem Então, a ver com a nossa última pergunta. A nossa última pergunta para você, e é uma opinião muito própria sua também, né? Que foge ao que está na norma, o que está na legislação, mas tem a ver com tudo que você estuda, com tudo que você aplica. Perdão. Você acredita, André Cruz, que as empresas que tratarem a ergonomia organizacional apenas como uma exigência legal perderão uma oportunidade estratégica de melhorar seus resultados? Se sim, por quê? Se não, por quê? perfeito. É sem dúvida, e assim, eu acho que eu até já previamente respondi na pergunta Sim, anterior, tá? Toda vez que uma empresa ela enxerga uma norma apenas como obrigação, ela perde a oportunidade de transformar de fato o trabalho, né? E ela tem que enxergar isso, ó, não é só o custo humano, que muitas vezes é impressionante. Nessas conversas com os gestores, Fabiana, muitas vezes alguns setores falam, ó, mas isso já está, o custo humano já está previsto. Então, sabe essa questão do turnover, algumas coisas, o processo trabalhista, está previsto por eles. Mas sabe uma coisa que assustou o grupo gestor? É quando eu falo que, quando aparece ali a alta demanda cognitiva, e a hora que eu começo a analisar os indicadores de falhas do processo e acidentes, aí ele chama atenção, ó, custa muito o acidente. Custa muito, a palavra é custa muito. Então, é um aspecto palpável conversar a questão produtividade. Então, a ergonomia organizacional é, antes de tudo, uma ferramenta de gestão, ponto. Tá? Ela permite que a gente compreenda como o trabalho influencia os indicadores de desempenho, é isso que eu estou te falando da produtividade, da qualidade, da inovação, da segurança, do absenteísmo, do presenteísmo, da rotatividade e do nível de satisfação dos trabalhadores. Já aquelas que incorporam, Fabiana, a ergonomia, a estratégia da sua gestão, elas começam a ter a condição de atuar naquilo que eu acho que é primário, né? Atuar na prevenção, fortalecendo a capacidade de adaptação das equipes, melhorando as tomadas de decisões e aumentando a própria competitividade dessa empresa no mercado. Quando ela diminui os custos, aumenta a produtividade, passa a ter uma equipe melhor engajada, né? Num cenário onde o mundo globalizado exige rápidas adaptações das empresas, pensar nesse cenário de transformações rápidas, cuidar das organizações, não é apenas uma conformidade e atendimento às normas, né? Passa a ser assim uma decisão estratégica que influencia diretamente a sustentabilidade do próprio negócio. Eu falei no início ali, o trabalhador só existe porque existe um grande negócio por trás. Então, quando você, diferente ao seu campo de atuação, pega e põe seu eixo de trabalho, e eu faço isso sistematicamente. Eu estudo a organização do trabalho e melhoro a organização do trabalho. Eu sou cego, Fabiana, para as questões físicas, tá? Eu não me preocupo. Mas a hora que eu vou no cerne, de carona, eu resolvo ao lado perceptivo do trabalhador, e do outro lado eu atendo aquilo que, como o Falzão fala, que é a ergonomia, tem que ter um duplo produto. Ela tem que trazer a saúde e segurança do trabalhador, mas ela tem que garantir a sustentabilidade do negócio. Então, é nesse eixo que eu gostaria que a gente pensasse nessa resposta, tá bom? excelente, André. Excelente, excelente live, excelente momento com você. Gente, praticamente um curso, um mini curso de 1 hora aqui com o André, 1h15 vai fazer.
Te agradeço muito sempre. Toda vez que eu te convido, você sempre está super disponível. A gente ajusta a agenda, vê sempre o melhor momento, mas você é muito generoso sempre. Tanto aí na live, quanto no grupo, quanto por ligação e também no curso. Então, eu quero terminar a live aqui hoje convidando vocês para fazer o curso do André. Entrem em contato com ele via direct. Vai haver uma turma agora em agosto, no final de agosto, presencial em Salvador. E haverão outras turmas pelo Brasil. O André ele viaja o Brasil oferecendo o curso dele. E ele também faz a modalidade online. Então, não deixem de procurar o André, de consultar o André para saber as possibilidades de curso. E eu estarei presente no final de agosto, no curso do André em Salvador. Eu espero encontrar com muitos de vocês também nesse curso. Não deixem de procurar ele. Tem um grupo específico, não é o grupo do curso, da turma do curso, mas é para as ofertas do curso, para informações e orientações sobre esse curso. Então, procurem o André, ele coloca vocês no grupo e aí a dinâmica vai acontecendo. André, suas considerações, por favor, e mais uma vez, muito obrigada por essa manhã de sábado aqui com a gente. Fabi, eu vejo o seu canal, tá, como ele relevante para o processo de um ambiente de trabalho mais seguro, mais sadio, mais produtivo, quando você aborda temas relevantes, tá, que oportuniza profissionais trazer um novo olhar fora daquilo que é muito marketing, muito publicidade hoje sobre esse tema, tá? Então, assim, eu tenho certeza que a seriedade do seu trabalho contribui para que profissionais deixem de enxergar aquilo que, ó, é mais fácil fazer desse jeito, é mais fácil olhar só o físico, é mais fácil só aplicar um checklist, né? Mas a gente não vai atender nem a questão da realidade do próprio trabalhador, quanto muito mais do próprio gestor e da organização do trabalho que provém o próprio trabalho. Então, esse olhar assim mágico que você oportuniza de trazer profissionais, eu acompanho, sou fã do seu canal e quando eu tenho um tempinho eu tô nelas, porque assim, são conteúdos que fazem com que a gente gere uma reflexão e são essas reflexões que nos levam à mudança de comportamento. Só que a gente tem que, assim, a gente ouve uma coisa positiva agora, mas eu tenho certeza que daqui nós somos bombardeados de informações negativas e aquela velha história, né? Eu até trago esse slide nos meus cursos. É o videozinho onde tem o búfalo, uma fileira de búfalo, né? Uma coluna, olhando um crocodilo, mas que se apresenta como um tronco ali flutuando. O de trás fala, ó, é um tronco. Mas eu que estou ali no início, eu sei que é um crocodilo. Mas de tanto falar o de trás ali, ele me passa a confiança que aquilo que eu tinha certeza que era um risco, que era o crocodilo, eu sou influenciado, ó, é um tronco. Tum, a hora que eu mergulho no lago, eu sou engolido. Segue a fila e acabou de ver o fato, é um crocodilo, mas vem o de trás novamente, vem a mídia, vem as informações, vem as lives, né? As lives são positivas e ao mesmo tempo destrutivas, né? Vem ali, de novo, eu caio na mesma armadilha, acabo ouvindo aquilo que a mídia bombardeia, me convence que é um tronco, vou lá de novo, sou engolido. Então, as minhas falas são com muita propriedade, são situações que eu defendo fielmente desde 2012 e que, assim, não é da cabeça do André, é ergonomia, é estudo, é cientificidade. E para quem tem dúvida, leia, por favor, tá? Não fica assistindo live, as conversas, discussões alheias, não. Leiam a NR17, item 17.4 e durmam com esse barulho. Eu faço a empresa ou a empresa está atendendo 100%, o que está só no item 17.4, não precisa nem olhar o resto. Se você está atendendo tudo isso, está dentro da conformidade, você está ok no atendimento às questões dessa abordagem da NR1 relativa aos fatores de risco psicossocial. Ponto. E aí, quem tem dúvida e quem é exemplo de como enxergar isso, o manual da NR17. Ergonomistas não leem isso aí.
Mas foi o meu aprendizado em ergonomia, a primeira coisa, leia isso. Dito e feito. E aí eu vou dar uma aula aqui também. Compreender o trabalho para transformar na sequência. Tá? Introdução à ergonomia, me fugiu a altura agora também, tá? Mas também é uma outra, um passo seguinte a essa hierarquia. Eu vou salvar a live, vou colocar em collab com você, e aí você pode depois também lá nos comentários, e eu fixo o teu comentário, você coloca o nome dos livros e os autores, que eu acho que é importante e relevante para as pessoas pesquisarem, estudarem, aprenderem mais também. E aí, para a gente finalizar, pessoal, por favor, não deixem de seguir o André, um mestre na área, desde 2012, né, que você falou. Sim, 2012. Estudando ergonomia, levando a ergonomia com seriedade, se aperfeiçoando a cada atualização que acontece, buscando entregar o melhor dentro do trabalho dele para as organizações, para que a gente tenha realmente ambientes mais saudáveis para que os trabalhadores não adoeçam. Então, fica aqui o nosso muito obrigado por essa manhã, por vocês terem acompanhado a gente, e sigam o André, enviem mensagem no direct para o André, comentem na live que vai ficar salva também, para que mais pessoas possam assistir também e receber esse conhecimento, que é coerente, que é ético e que é de relevância também. André, muito obrigado pelo seu tempo. Um beijo, bom final de semana para você. A todos, tá? Minha gratidão aí pelo tempo que consumiram dessa live, tá bom? Obrigado, Fabi. Obrigada, André.